Olá, pessoal, muito boa noite. Nessa terça-feira, 30/4, né? Estamos aqui para mais uma live na nossa disciplina Elementos de Ciências 2, né? E hoje essa live é uma live da unidade 1, né? Nós vamos falar um pouco sobre essas estratégias de ensino de conteúdos de química, que é essa que foi a proposta, né, para a nossa disciplina. Vocês conseguem ver os slides aí, gente? Só me confirme, por favor. Sim. Pronto, vou falar aqui sobre matéria e energia. Pessoal, matéria e energia é um conteúdo que geralmente é ministrado lá no 9º ano, né, do ensino fundamental e também no 1º ano do ensino médio, né? Quando a gente no 9º ano, nas aulas de ciências, né, e no 1º ano do ensino médio, nas aulas de química já, em atomística, né, o professor vê com um pouco mais de detalhes. Então, o tópico dessa aula, a gente vai falar um pouco sobre matéria e energia, né, como é que a gente pode, né, aí usar estratégias para ministrar esse conteúdo, né? A gente... Só um minutinho, gente. Nós... permitir aqui um acesso. Algumas estratégias, como eu falei na nossa aula de abertura, a gente precisa atender ou até entender, né, a realidade da comunidade escolar, né? Antes de ministrar qualquer conteúdo, a gente precisa saber, será que esses alunos têm acesso à internet? Será que a escola garante aí o acesso às redes sociais, à internet, né? Será que eles conseguem pesquisar sobre o conteúdo? Será que tem livros, né? Ou será que vocês vão ter, né, que adaptar tudo, né, que levar o material para a sala de aula, de repente fazer um diagnóstico sobre o nível desses alunos, não é isso? Então a gente precisa aí, né, atender com nossos conteúdos essa realidade da comunidade escolar. É bom também a gente fazer a busca de um conhecimento prévio sobre o tema, né? Será que eles conseguem já entender o que é matéria, o que é energia, né? A gente pode ministrar, por exemplo, conceitos temporais, né? Você usar um conceito antigo de matéria e energia para introduzir aí a nossa aula. E depois, né, usar conceitos mais modernos, né? A gente pode aí aprofundar um pouquinho em conceitos mais modernos de matéria e energia, né? É importante também a gente sempre reportar a atualidade, né? Que é o que a gente chama de contextualização, sempre trazer exemplos, né, da atualidade e procurar, né, na medida do possível, né, fazer ações de interdisciplinaridade. É muito importante isso também. Com relação ao conteúdo matéria e energia, né, a gente pode explorar diversos temas, diversos tópicos, né? A gente pode, por exemplo, definir matéria, né, aqui um conceito antigo, né, de matéria, dizer que tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. A gente pode também, a partir da física quântica, da química quântica, dar um conceito um pouco mais moderno, né, sobre matéria e energia. De repente, a gente mostrar aí que, na verdade, matéria e energia, matéria pode ser transformada em energia e energia pode ser transformada em matéria. Então, uma boa estratégia, por exemplo, é a gente falar das propriedades da matéria, a gente pode falar das propriedades organolépticas, né, que são aquelas sentidas, né, pelos órgãos do sentido, né, aquelas verificadas pelos órgãos do sentido, que é a visão, a audição, paladar, tato, olfato. As propriedades físicas, né? A gente pode também falar das propriedades físicas. É interessante também a gente abordar sobre as propriedades físicas. Deixa eu só permitir aqui novamente que o pessoal entre. Deixa eu voltar lá para os slides. E as propriedades gerais da matéria, né? Então, é sempre importante a gente falar das propriedades organolépticas, físicas e gerais. Então, isso aí já vai, né, deixando, né, aqueles estudantes a par do que a gente está estudando. Importante também a gente falar
o que é um processo químico, o que é um processo físico, né? O que é uma transformação, por exemplo, um processo químico, a gente pode transformar leite em queijo, só que o queijo não pode ser mais transformado em leite novamente, né? Já o processo físico, não. Né? Por exemplo, eu posso ter água no estado líquido, passar água para o estado gasoso, e depois ela pode, do estado gasoso, voltar a ser água novamente no estado líquido. Então, diferenciar o que é um fenômeno químico, o que é um fenômeno físico, é muito importante também quando a gente está falando de matéria. Então, essas definições, gente, aqui vão trazer essa introdução para que os alunos possam ir se familiarizando com o que vocês podem contextualizar mais na frente. Tá? Importante também a gente falar da diferença dos estados físicos da matéria, né? Estado sólido, líquido e gasoso, né? Quais são as diferenças do estado sólido, do estado líquido para o estado gasoso? Como é que se dá essa transformação, por exemplo, do estado sólido diretamente para o estado gasoso, ou do estado sólido para o estado líquido, do estado líquido para o estado gasoso, né? Então, é importante essas definições, mostrar que a matéria pode, né, entre aspas, viajar por diferentes estados físicos. Então, eu considero essas definições muito importantes para aulas introdutórias sobre matéria e energia. Ok? Então, quando vocês vêm e mostram esse contexto geral, né, sobre o que é matéria, né, e sobre o que é um fenômeno, as propriedades da matéria, você já começa, né, a trazer elementos para que os alunos possam entender algumas questões tanto de interdisciplinaridade quanto de contextualização desse mesmo conteúdo, ok? Aí, por exemplo, vocês podem falar, né, dos vários tipos de energia, né? Energia aqui, eu já estou, né, fazendo uma provocação, ter colocado esse slide em inglês, já uma interdisciplinaridade com o professor de inglês aí da escola, né? Então, vocês podem aí já, né, ajudar o professor de inglês, enfim, o professor de inglês pode também trabalhar juntamente com vocês, né? Eu acho muito interessante essas interações, né? Então, os tipos de energia, eu tenho energia térmica, energia solar, né? Eu tenho a energia da luz, né? Eu tenho energia química, né? Eu tenho energia nuclear, que vem lá do núcleo do átomo. Eu tenho energia elétrica, energia gravitacional, energia mecânica, né? Que essa energia mecânica é a soma da energia cinética, uma energia potencial. Então, eu começo a falar dos diversos tipos de energia, mostrando exemplos. Por exemplo, energia térmica, uma queimada, né? Energia solar. Está na moda agora a gente usar, né, a energia solar, não é isso? Aí a economia, né, de energia, hoje as pessoas têm investido, né, nesse tipo de energia para economizar na conta de luz. Ainda é um pouquinho caro, mas assim, é importante falar, é uma energia mais limpa, né? Energia química que vem das moléculas, né? Importante a gente falar dessa energia química. Se você falar de energia elétrica, ele sabe logo que ele tem um celular, e aí esse celular ele precisa ser carregado na tomada, né? Então, esse tipo de coisa sempre chama, essas figuras, né? Sempre costumam chamar, né, a atenção, né, dos nossos alunos, certo? E quando você fala que tem diferentes tipos de energia, né, vocês podem dizer, por exemplo, falar um pouco dessas energias, né? Essas fontes alternativas de energia. Por exemplo, tem aqui um exemplo desenho de uma casa, né? Que está usando aqui energia solar, energia eólica, né? Que é a energia dos ventos, né? Energia dos oceanos, enfim. Eu tenho os biocombustíveis, tenho energia geotérmica, né? Eu tenho vários tipos de fontes alternativas de energia. Isso aqui, gente, é um prato cheio, né? A gente pode, por exemplo, na questão dos biocombustíveis, né, mostrar para os alunos a problemática dos combustíveis fósseis, né, da queima de petróleo, de como isso pode atingir o meio ambiente, né? São gases que aumentam, né, o efeito estufa e, consequentemente, a gente pode ter o aquecimento global, não é isso?
Então, olha só, é interessante demais a gente falar aí das fontes alternativas de energia. A gente pode contextualizar, a gente pode mostrar, por exemplo, com certeza em todos os lugares, os alunos já viram casas com essas telas, né? De repente, dependendo do município que ele está, às vezes tem empresas que têm energia eólica, enfim. Então, aqui é um prato cheio, né? Uma fonte formidável para que vocês possam falar sobre energia, ok? E aí, ó, tá vendo? A gente pode trazer uma problemática, né? Por exemplo, a questão dos carros elétricos, né? Será? Podem trazer uma enquete, pedir para eles pesquisarem. Será que os veículos elétricos são uma solução verde viável para o Brasil hoje, né? Será que isso é importante? Aí vocês podem abordar os pontos positivos. Por exemplo, como ponto positivo, a gente tem aí a diminuição da queima de combustíveis fósseis. Pontos negativos, a gente não tem como abastecer esses carros, né? Recarregar essas baterias em qualquer lugar, como a gente tem postos de gasolina, que em qualquer lugar a gente encontra um posto de gasolina, né? E já pensou, um carro descarrega numa autoestrada e como é que a gente vai recarregar esse carro, né? Então, será que é viável a questão dos carros elétricos? Outra coisa também que vocês podem falar, a questão dessas baterias, elas são muito caras. A bateria do carro custa mais ou menos 50% do valor do carro. E essas baterias têm um tempo de vida útil de entre 8 e 10 anos. Será que quando acabar essa bateria a gente vai jogar o carro fora? Né? Ou a gente pode trocar? Será que vai ser muito caro trocar essa bateria? Então, isso aí ó, é um prato cheio também para eles pesquisarem, para eles. E essa é a função da gente, né? Fazer com que eles pesquisem, com que eles formulem suas ideias, possam formular um debate sobre aquele assunto, né? Entregando não só o que vocês pensam sobre aquele tema, mas esperando que eles deem respostas para a gente sobre esses temas, né? Então é sempre legal, gente, após uma aula, onde vocês falaram de matéria, de energia, os vários tipos de energia, trazer uma temática dessa para a sala de aula, para a gente discutir. Podemos tirar até aquela questão formal de sala de aula, de cadeirinhas arrumadas, podemos fazer um círculo, né? E aí a gente vai debatendo, vocês podem pedir para eles pesquisarem previamente, trazer esse debate para a sala de aula. Isso é muito legal, eles gostam muito disso, tá? Pronto, aí como eu falei, né, a questão dos pontos positivos e pontos negativos, redução do consumo de combustíveis fósseis, menos emissão de CO2, economia com gasto de combustível em 80% e peças de manutenção, né, dos carros, né? Você não precisa trocar óleo do motor, não precisa, entendeu? Tem um monte de coisa que economiza também. Melhoria na qualidade do ar, mas também temos pontos negativos. O preço dos carros ainda é muito elevado. Os carros são praticamente descartáveis e não vão ter revendas, né? Porque essas baterias acabam. Essas baterias de lítio, será que produzir o lítio para essas baterias não vai gerar muito resíduo que acaba também poluindo o nosso ambiente, né? Pouca cobertura para abastecer as baterias, a gente não encontra postos, né, de abastecimento facilmente. Então, são os pontos aí negativos. Então, será que é viável para o Brasil? Será que o Brasil está preparado para receber carros elétricos? Né? Então, uma boa temática para ser debatido em sala de aula, ok? Passando mais na frente, né, quando vocês falam de matéria e energia, a gente fala dos estados físicos da matéria. Outra coisa legal, tá vendo? Eles gostam dessas novidades, né? Com certeza eles conhecem o estado sólido, o estado líquido, o estado gasoso, né? É muito mais visual, é muito mais fácil a gente explicar. Mas será que os estados físicos da matéria são somente três? Aqui que eu falo, trazer uma novidade, né, para a sala de aula, isso é muito legal. Então, por exemplo, temos o quinto estado físico da matéria, que é o plasma, né? E o sexto estado físico, o quarto estado físico da matéria, que é o plasma, que são gases, né? Ionizados, gases a altíssimas temperaturas, eles se ionizam, né? E aí forma esse estado que a gente chama de plasma. A gente tem os condensados de Bose-Einstein, né? Que são
É quando a matéria atinge baixíssimas temperaturas, ó, menos 273 graus Celsius, né? Então, isso aqui tem muita aplicação, né? Por exemplo, a gente pode ter supercondutores, né? Quando a matéria, se a matéria conseguir atingir esse estado físico, né? A gente pode ter aí uma condução de corrente elétrica, de calor, né? De informações, informações, dados, né? Hoje em dia, a gente busca, né? Transmissão de dados com maior qualidade, a gente tem hoje fibra ótica, né? Então, a gente pode estar contextualizando, trazendo essas novidades também, enriquece bastante também uma aula sobre estados físicos da matéria. Plasma, por exemplo, a gente tem as TVs de LED, as TVs de plasma, né? Vocês podem estar aí contextualizando, né? Esse conteúdo também, né? Então, isso que eu falo, como contextualizar o assunto, né? Trazer essas novidades, né? Sempre bom, né? Então, vocês podem, por exemplo, depois de falar os estados físicos, né? Comentar sobre esses estados físicos da matéria que não são muito comentados em sala de aula. Às vezes os livros até comentam, mas o professor, às vezes, em sala de aula, prefere falar do trivial, né? Que são estados sólido, líquido e gasoso. Ok? Definir também o que é uma fusão, o que é uma vaporização, o que é a liquefação, a solidificação, o que é uma sublimação, importante eles saberem esses conceitos, ok? Então, aquilo que eu falei, ó, questões aí que podem até fazer parte do Enem. O Enem, né, ele é muito diversificado, ele gosta dessas questões que contextualizam, né? Então, plasma, o que é e como está presente no nosso cotidiano, né? Então, legal trazer, isso é uma reportagem da Folha de São Paulo, falando sobre o plasma, né, as aplicações, né, desse quarto estado físico da matéria. Então, essas coisas é muito legal, né, a gente contextualizar em sala de aula. E aí, o condensado de Bose-Einstein, né, que é quando a matéria, o contrário do plasma, é quando a matéria atinge baixíssimas temperaturas, olha só. E a aplicação disso aqui pode ser na fabricação de supercondutores de calor, de eletricidade, de dados, né? Então, assim, são coisas aí que chamam bastante a atenção dos nossos alunos, tá vendo? Isso aqui é um supercondutor, né? Se a matéria atingir esse estado físico, ela pode se tornar um supercondutor. É importante falar isso daí, tá? E aí, ó, trazer temas transversais, né? Por exemplo, vocês podem, essa revista Química e Sociedade, que é da Química Nova na Escola, eu recomendo demais que vocês sempre busquem esses artigos, né, da Química Nova na Escola, porque trazem temas muito interessantes, né, para a gente trabalhar em sala de aula. Por exemplo, aqui, ó, a gente pode trabalhar energia, sociedade e meio ambiente no desenvolvimento de um biodigestor. Então, os alunos em sala de aula, né, desenvolveram, né, um biodigestor. E aí você tem aí, ó, a interdisciplinaridade, essa tecnologia Arduino, né, que eu recomendo que vocês se interem sobre o que é essa tecnologia do Arduino, né, para essas atividades investigativas, ok? Então, ó, a gente pode desenvolver propostas de ensino que possam servir de orientação para os professores, realizar essas práticas pedagógicas que buscam temas geradores, como, por exemplo, energia, né? Isso é muito importante para a contextualização e interdisciplinaridade nas aulas de ciência ou até mesmo de química nas escolas, né? Então, é muito importante a gente ter essa interdisciplinaridade, né? Se conversar com um colega lá da biologia, um colega lá da geografia, da história, do inglês, né? Saber como é que você pode aí contextualizar os seus conteúdos, fazer um trabalho interdisciplinar, um multidisciplinar, e aí tornar essa aula mais agradável, né? E tornar esse aprendizado mais efetivo, ok?